Sim, sim, seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. É muito importante que você clique em compartilhar este vídeo, curta, inscreva-se no canal Mesma Língua. É um prazer, eu sou Diogo Arraes e neste vídeo você vai conhecer o poder da escrita estratégica. Como assim? Escrita estratégica trata de quê? Aliás, amanhã, no dia 24 de maio, às 8 horas da noite, você pode se inscrever pelo link aqui abaixo, o acesso a essa aula gratuita que mudará e muito a sua percepção diante do texto. No dia a dia, quantos de nós precisamos de textos convincentes? A resposta é rápida, todos nós precisamos cativar por meio de uma ideia. Seja na hora de fazer uma homenagem a alguém, seja na hora de conquistar uma pessoa que vai ser amada ou que já é amada, seja na hora de conquistar uma vaga para o trabalho. Poxa, eu quero, né, realmente ali, aquela vaga no mercado de trabalho, uma carta de apresentação, as mensagens urgentes, enfim, a todo momento estamos com o uso da palavra. Textos cativantes têm três pilares. Textos que cativam têm uma emoção muito bem delineada, então, a parte da emoção, um benefício que é gerado ao outro, então nós precisamos de uma consciência. Aliás, os leitores, em tese, têm ali uma pedra na mão. Eles só vão retirar essas pedras a partir do momento em que se sentirem beneficiados. E aquela mensagem precisa ser intelectualmente atraente, ela precisa ser intelectualmente cativante. Então, pense nestes três pontos na hora de fazer o planejamento. E o que é o planejamento textual? Muitos de nós aprendemos uma palavra percorreu toda a nossa escolaridade, vamos assim dizer, o termo rascunho. Eu gosto muito da ideia de plano de texto. Quando desenvolvemos um planejamento, neste plano, que eu vou representar aqui pela letra P, nós nos colocaremos como se fôssemos arquitetos do texto. Aliás, eu tenho orgulho de ser filho de um arquiteto. O arquiteto projeta. Então, ali nós precisamos de uma consciência sobre quais são as partes mais importantes de um texto. Você já parou para pensar que, de repente, uma frase já no início, uma sentença no início, se desconquistar, o leitor não vai ficar até o final? Muita gente crê que o final do texto, a conclusão, sim, é o cômodo mais importante. Não, o cômodo textual, a parte mais importante é o começo. Então, este começo precisa ser bastante impactante. Quando se fala sobre escrita estratégica, pensaremos em criatividade, pensaremos no gramatical do texto, que nível de linguagem vai ser ali selecionado, escolhido por você, e um outro ponto, que é exatamente a postura persuasiva. Então, quando se soma gramática, persuasão e criatividade, o fim desse texto é realmente algo que tem um resultado muito bom. A consciência sobre esses três elementos. Por isso, a aula de amanhã, do dia 24 de maio, neste ano de 2023, às 20 horas, o link está aqui abaixo. No plano de texto, nós já imaginaremos a quantidade de parágrafos. Olha, um ponto bem interessante: os parágrafos em mídias sociais não mais do que 3, 4 linhas. Muita gente até diz o seguinte: olha, e-mails persuasivos têm entre 2 a 3 linhas em cada parágrafo. Então são parágrafos curtos, porque o parágrafo curto favorece muito a questão da leitura. É ágil, né? Então eu passo de uma ideia para outra com agilidade. Com isso, eu detenho a atenção do meu leitor. Isso é fundamental. Então, se a todo momento estamos pensando em conquistar o leitor, é super, super, super estratégico que você, aqui no plano, pense na quantidade de parágrafos. Agora, há algo bem interessante, que você coloque no planejamento um verbo. Você vai representar o seu objetivo por um verbo. Se o texto é de uma homenagem, então eu quero emocionar. Eu preciso emocionar Alberto. Eu preciso emocionar Vânia. Eu preciso emocionar esta pessoa. Perfeito. Então, meu texto é convocar determinadas pessoas para uma reunião e nelas eu vou apresentar ali um plano de negócios. Convocar. Se o objetivo é convocar, eu preciso deixar este benefício muito bem delineado, porque, em princípio, as pessoas detestam reunião, elas não querem reunião em trabalho, então vão fazer de tudo para não comparecerem, a menos que a mensagem tenha um impacto
sobre esse benefício. A mensagem seja extremamente clara sobre essa questão de como o outro vai se sentir beneficiado. Ele quer ganhar algo, seres humanos estão sempre à procura de ganhar algo. Pois bem, agora, uma vez que nós colocamos ali o verbo, então pode ser emocionar, pode ser informar, pode ser convocar, pode ser convencer, fazer com que o outro compre. Então, se o meu verbo ali é fazer com que o outro compre, perfeito. Então é comprar, vender, né? Poderíamos usar aqui o antônimo disso. Tá legal. Nós vamos somar como usar estes três elementos dentro da mensagem. Vamos lá. A situação, então, de convocação para uma reunião. Então, estou ali no trabalho, as reuniões são super enfadonhas, existe um baixo interesse por parte das pessoas em relação àquele momento. Tá, eu vou usar a emoção da ganância. Aqui no começo, eu vou utilizar uma frase, uma expressão bastante gananciosa para deter a atenção do meu leitor. E essa primeira frase, essa primeira expressão gananciosa é: no próximo dia 24, nós apresentaremos uma maneira, alguns caminhos para que você consiga ganhar, adicionar à sua renda mais 10 mil reais. Então, opa, acionei a ganância, quem não quer ganhar 10 mil reais a mais? Com isso, ele já vai se sentir beneficiado. O que eu vou fazer depois de uma introdução tão chamativa assim? Eu já vou para o intelectualmente atraente. A gente precisa entender que textos que têm esse peso do intelecto são respeitados. Mensagens que tenham essa cultura, que tenham um conteúdo, são respeitadas. É fato que a gente respeita muito as autoridades de determinada área. Quando alguém diz assim, eu sou doutor em filosofia pela Universidade Federal, perfeito. Alguém vai lá e respeita, isso aí é autoridade. Mas um outro fator de grande respeito é o intelecto utilizado naquele texto. Uma citação, uma referência a um determinado autor, um estudo, porcentagens, comparações, analogias, tudo isso vai dando mais peso ao que se pretende aqui. Então, existe a ganância, existe o intelectualmente atraente, uma analogia ali, e aí no final, uma vez que você tem a atenção por parte do seu leitor, aí sim, você já o hipnotizou por meio das palavras, cativou bastante, é hora de quê? De fazer um pedido, pedir a chamada, a famosa chamada para ação. Então, é a hora de você pedir para que ele haja. Só que ele só vai agir em meio a quê? A algo muito bem delineado assim. Aí muita gente vai dizer assim, pô, sobre isso eu já conheço, eu já até tenho conhecimento sobre essa parte. Agora, eu preciso é dar mais criatividade para o meu texto. Boa. E você pode dar muito mais criatividade a partir do momento em que cria sentenças mais visuais. Então, no lugar de você exprimir como na próxima reunião eu vou mostrar a você como ganhar 10 mil reais a mais, nós podemos fazer uma referência a uma determinada pessoa do mercado que passou a ter muito mais ganho, que passou a ter muito mais dinheiro ali naquele começo. Então eu posso fazer uma analogia, quanto mais visuais são os textos, mais esses textos conseguem atingir emoção e prender o leitor ali. Belchior, o famoso Belchior, no lugar de colocar simplesmente a palavra saudade, ele exprimiu na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Ou seja, usou algo simples, porém bastante visual. Esses elementos da criatividade, muitos deles eu vou abordar amanhã, aliás, até com uma série de dúvidas que você pode compartilhar durante a aula. Os elementos simples visuais, criativos, além de terem esse poder de chamar a atenção, dão ao texto a carga do autoral. O que é o autoral? Uma ideia que é sua. Todas as pessoas valorizam e muito, o ser humano tende a valorizar muito as ideias originais. Quanto mais genuína uma mensagem, seguindo este tipo de estrutura, mais ela terá esse poder de ordenar, de ganhar o outro e, claro, de te dar posicionamento. Nós precisamos sair de um mundo em que as mensagens são literais. Nós só vamos dar vozes a elementos, a expressões mais criativas a partir do momento em que nós realmente entendermos as técnicas dos grandes escritores, aplicarmos isso ao texto. Eu posso usar a inteligência artificial, não posso?
Pode, mas a inteligência artificial é como a calculadora 12C. Você precisa dar os comandos corretos para que obtenha o resultado daquilo. Se não, são textos sem nenhum engajamento, com uma série de desvios em relação à língua padrão, gramática em outras palavras, e algo simplesmente literal que não faça tanto sentido assim, e nada disso será genuíno. Então, o que eu recomendo, a minha recomendação é que você esteja na minha aula amanhã, neste dia 24 de maio, às 20 horas, e lá você conseguirá tirar uma série de dúvidas sobre isso. Quando se fala sobre escrita estratégica, é super importante que você entenda o seguinte: eu preciso revisar elementos da minha produção. Então, quando eu falo de texto, estou falando sobre a produção. Não revise apenas o gramatical. Pense na fluidez, pense na quantidade de verbos. Será que o meu texto é exagerado em adjetivos? Eu posso eliminar, posso filtrar, diminuir a quantidade de adjetivos a fim de que o meu texto tenha menos repetições, seja cada vez mais elegantes. Olha a série de indagações que eu coloquei durante este vídeo aqui no canal Mesma Língua. Será que você realmente pensa sobre todos esses fatores? O nível de linguagem, a quantidade de palavras, o índice de persuasão gerado, que emoção foi escolhida. Lembrando que, normalmente, se você envolve muitas emoções, de um lado, seu texto é bastante ganancioso diante da ideia, de outro lado, ele traz bastante medo, essas emoções tendem a serem anuladas e, com isso, você perde o seu leitor. Pense mais você colherá. Então, aproveite o dia de amanhã, a quarta-feira, dia 24 de maio, às 20 horas, para saber um pouco mais sobre o poder da escrita estratégica. Eu sou Diogo Arraes, estou nas mídias sociais todas com este nome, Diogo Arraes. Sou colunista pela revista Exame há 10 anos, escritor pela editora Almedina e tenho o prazer de compartilhar o que eu sei com você aqui no canal Mesma Língua. Um abraço e até a próxima.